Olá, pessoal, boa noite. Todos me ouvem? Boa noite, professor. Sim. Legal. Tudo bem com todos aí? Desculpa eu não ter aparecido aqui na aula passada, mas vamos dar continuidade aí ao nosso curso, né? Dar continuidade aqui ao nosso papo, como eu tinha falado com vocês na última aula, ao nosso papo sobre macroeconomia, né? Para que a gente possa ter uma compreensão melhor e possa aproveitar assim, da melhor maneira possível essa disciplina. Bom, a aula passada a gente começou a ver um pouco sobre. A gente começou a falar um pouco sobre o que é a macroeconomia, né? E agora a gente vai dar continuidade e terminar o que estava previsto na primeira aula e vamos falar sobre o tópico da aula 2, né? Que vai ser. A gente vai falar um pouco sobre dados em economia e, enfim, um pouco sobre quais são os principais índices de macroeconomia, como é que eles funcionam. A ideia, como eu falei para vocês, gente, é que a gente consiga, na medida do possível, fazer ter uma compreensão clara, né, do que é a macroeconomia, do que a economia representa para as nossas vidas, né? Eu não quero de forma nenhuma aqui que vocês fiquem presos e preocupados com as formalidades e com as complexidades da economia. Eu quero que vocês entendam. A ideia é que a gente tem que transformar essas complexidades em algo palatável e que vocês, como administradores, consigam entender no dia a dia as informações que vocês vão precisar utilizar para o processo decisório, que é o que a administração efetivamente faz. Então, é preciso que essa linguagem fique simples, é preciso que vocês entendam isso de maneira muito clara. Por isso que é fundamental que vocês tenham essa compreensão, né? De maneira simples. E aí eu peço para que vocês continuem ou sempre me deem uma resposta no sentido de, professor, eu não estou entendendo, está ficando complicado, a matéria está ficando difícil e tal. Ela não é para ser difícil. A matéria é para ser simples. Esses conceitos, os conteúdos que a gente vai tratar aqui, esses conceitos eles precisam ser muito simples, tá? Eles precisam ser muito tranquilos. Se não estiver sendo tranquilo, é porque está errado. Tudo bem? Como eu falei para vocês, não que a macroeconomia seja algo simples. Ela tem processos extremamente complicados, extremamente complexos, matemática muito pesada, mas esses processos eles estão relacionados à elaboração e à criação de modelos. É o papel do economista, né? Eu não preciso ser economista para entender o que diz a macroeconomia. E é justamente esse o objetivo da disciplina. É fazer com que vocês, administradores, entendam o que é macroeconomia. Então, por isso que é importante que essa linguagem seja fácil e que vocês estejam compreendendo isso como algo muito simples. Beleza? Então, é importante que a gente vá fazendo essas interações aí, a gente vai trocando ideia, e que vocês estejam participando desse bate-papo aqui, tá bem? Eu prefiro encarar isso muito mais como um bate-papo mesmo, como eu falei para vocês, tá? Então, a gente vai entrar um pouco na lógica de como os economistas pensam, né? Que seria a segunda parte. Alguém quer falar alguma coisa? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. O chat, eu acho que o bate-papo lá está funcionando, né? E aí, nesse caso, eu vou pedir para vocês para que, se tiverem alguma dúvida e tal, chame no bate-papo, levanta a mão, ou interrompe, pode falar se quiser, não precisa nem... porque às vezes essas reações aparecem aqui e eu não vejo, então para que vocês não fiquem esperando, pode falar, professor e tal, me interrompam aí, não tem problema nenhum, a gente vai trocando essa ideia e essa energia aqui durante a nossa aula, tá bem? Somos 40 aqui em sala de aula. O meu microfone está ligado. O do Eduardo, professor. Desculpa, porque você botou aqui, a Débora botou para todos. Tá, o Eduardo, desculpa, que tem realmente. Eduardo, seu microfone está ligado. A Débora está avisando. Eu nem estou ouvindo o microfone do Não, Eduardo. porque estava aparecendo na tela dele.
em cima da sua, parecendo que ele ia falar, mas é só que estava ligado mesmo. Entendi. Mas já Desculpa desligou. atrapalhar. Eduardo, sai da minha frente, meu irmão. Tá atrapalhando aí. Vamos nessa? Então, beleza. A lógica aqui é que a gente entenda... Obrigado, Eduardo. A lógica aqui é que a gente agora começa a tentar entender como os economistas pensam, né? E como os economistas pensam, a gente precisa entender um pouco o que é ciência, né? Assim, como eu falei para vocês, a economia é uma ciência social. As ciências sociais, ela tem um padrão de comportamento um pouco diferente de outras ciências. A gente está com essa questão de pandemia, né? A gente tem ouvido falar muito em ciência. A gente tem ouvido o tempo inteiro falar em ciência, né? E uma das coisas mais absurdas que a gente tem ouvido falar de ciência o tempo inteiro é que se é científico, se é ciência, não se discute. Então criou-se uma lógica recente a partir dos movimentos ideológicos anti-ciência de que, gente, olha, é ciência, a gente não tem que discutir porque é ciência. Não é bem assim, né? A ciência, por si só, existem várias formas de se ver ciência, né? Epistemologia a epistemologia é a filosofia da ciência, é uma forma que os filósofos pensam ciência. E existem várias formas epistemológicas de se definir o que é ciência. Mas algumas, e eu acho que para ciências sociais, que a economia pensa, né, e as outras áreas de negócio também, como administração, ciências contábeis, né, o pensamento filosófico mais forte é o pensamento filosófico do Karl Popper, né, que é um filósofo austríaco e ele é a base do pensamento filosófico econômico e de todo o modelo organizacional e tal, toda a ciência que gira em torno das áreas de conhecimento voltadas para negócio, para finanças e para economia, ela é baseada nessa lógica do Karl Popper. Mas não só essas áreas, tá? Boa parte das ciências se apega à lógica do Karl Popper. E a lógica do Popper é a lógica que diz o seguinte, olha, um dado, uma informação, ela só pode ser considerada ciência ou científica se ela puder ser refutada. Se ela for refutável, né? Se eu puder discutir essa informação, se eu puder olhar para o cientista e dizer o seguinte, o seu dado não é bom, esse dado está errado, eu tenho que a sua tese, a sua hipótese, né? A lógica desenvolvida pelo seu raciocínio, ele não é bom, eu não aceito isso, e por isso eu vou discutir isso com você. Eu só posso considerar que essa informação ela é científica se esse dado puder ser refutável, se esse dado puder ser negado. Ser negado e ser refutável não necessariamente significa dizer que o dado está errado, mas é possível que eu refute, é possível que eu discuta. Então, vamos imaginar uma tese em que diz o seguinte, olha, as pessoas só serão felizes o dia que o Deus, se você acredita ou não em Deus, um dia que Deus ou Jesus retornar para a Terra. Isso é científico? Não, isso não é científico, não pode ser científico. Por quê? Porque eu não posso refutar essa informação. Como é que eu refuto essa informação? Como é que eu tenho elementos para discutir? Olha, isso é mentira, as pessoas podem ser felizes antes. Porque eu não tenho condição de mensurar a felicidade. Assim, a tese inicial seria: as pessoas só serão plenamente felizes o dia que Jesus Cristo voltar para a Terra, ou que Deus voltar para a Terra. Eu não posso refutar essa informação porque eu não tenho como mensurar efetivamente a quantidade de felicidades que as pessoas vão sentir, se é que sentirão, no momento em que Jesus voltar, se é que ele vai voltar para a Terra. Então, eu não posso contrariar essa informação. Se eu não posso contrariar essa informação ela é não científica. Não há ciência.
Né? Então, para que uma informação seja científica, para que um dado seja científico, para que uma tese, uma hipótese seja científica, ela precisa ser confirmada por outros cientistas, para que eles verifiquem a possibilidade de transformar essa informação e esse dado em para que eles possam verificar se esses dados são refutáveis. E se são refutáveis, se eu posso refutá-los. Porque não significa dizer que se os dados são refutáveis, que eu vá refutá-los. Eu posso verificar a refutabilidade do dado, eu posso verificar que esse dado ele é contestável, mas posso concordar com esses dados. Vocês conseguem perceber a diferença? Está claro para vocês? Tá claro. Então, vejam bem. Tá, né? Então, vejam bem, imagine o seguinte, se alguém diz, olha, a vacina para a Covid feita pela Pfizer, ela é cientificamente comprovada. Ok. Por que cientificamente ela é aceita? Porque ela pode ser refutável, porque eu posso discordar dessa informação. E como que eu posso discordar dessa informação? Repetindo os testes, repetindo o que foi feito e verificando se efetivamente ela aceita ou ela é como é que é, se ela é efetiva ou não no processo de se ela é efetiva ou não no processo de imunização em relação à Covid. Tá? Então, científico pode sim ser refutado. Não é porque é científico é não refutado, até porque no processo de construção da ciência, à medida que o tempo passa, a gente vai criando outras teses e outras teorias que vão aprimorando e vão até desqualificando teses e teorias anteriores. Né? Se a gente pensar, era a teoria das raças, na época do nazismo, era aceita como ciência dentro do mundo acadêmico, né? Dizer que havia diferença entre as raças. Por ser refutável, né? Por ser refutável, a utilização de novos métodos e novas tecnologias chegou à conclusão de que não há diferença entre raças, entre os seres humanos. Na verdade, as novas teorias que foram criadas dizem que não existe nem raça entre os seres humanos. Né? Não existe diferença de raças, existe diferença de cor de pele, ponto. E existe diferença de características físicas e ponto. Não existe diferenças raciais entre os seres humanos. Por isso que o termo racismo é o termo que quando é considerado no sentido de que se você tem algum problema ou se você tem toda a lógica histórica de poder e tal é um tema da sociologia, mas a expressão racismo, né? Eu vou falar da expressão racismo e não do que o racismo significa em termos sociológicos ou teóricos. Tem gente muito mais qualificada do que eu para falar disso. Mas o termo racismo significa que você considera que há raças diferentes e que a sua raça é superior a outras, ou que a raça branca é superior a outras raças. Né? E isso gera todo o problema sociológico do racismo, que é que é um problema de poder, efetivamente, né? Que é a supremacia do poder e a submissão da outra raça a uma raça superior. Então, essa é a lógica do racismo, a lógica histórica do racismo, e hoje em dia a ciência deixou claro que não existe diferença entre as raças. Muito bem. O que eu estou querendo dizer com isso é que a economia ela estuda todas as questões sociais sob um prisma financeiro, sob um prisma de impacto financeiro, de quais os efeitos financeiros, dos aspectos ou dos atos e fatos sociais. Então, veja, são dois caminhos. Né? A economia estuda quais são os efeitos financeiros, está aqui as finanças, né? Como os atos e fatos sociais interferem nas finanças de uma sociedade. E, de outro lado, o caminho inverso, como as finanças de uma organização ou de um país ou de uma região interfere diretamente nas entidades ou nos atos, nos atores sociais. Né? Então, o que uma mudança, por exemplo, numa taxa de câmbio pode gerar de fome? Fome é um dado econômico, é um dado social, mas que reflete diretamente ou vem diretamente refletido pela economia. A desigualdade de raça e de gênero, ela gera impacto econômico? A desigualdade de gênero gera impacto econômico, porque à medida que eu tenho homens ganhando
a desigualdade de gênero no aspecto econômico só, né? Olhando só pelo aspecto econômico. Na medida que homens ganham mais do que mulheres, eu tenho uma economia desequilibrada, a economia não está em equilíbrio. O consumo dessa economia não é pleno, essa economia não tem o seu potencial pleno de consumo. Se todos ganhassem a mesma coisa, objetivando a máxima utilidade de todo mundo, porque se um homem que exerce uma atividade ganha X, uma mulher que exerce a mesma atividade ganha X menos Y, significa dizer que ela poderia ganhar Y a mais. E esse Y a mais de geração de renda geraria mais produto, geraria mais circulação de recursos na economia, e isso tornaria a economia como um todo mais rica. É isso, né? Quer dizer, então, como efeito desses fatos sociais, contribuem para a economia e para as finanças dessas organizações ou dos estados, de uma sociedade como um todo. E o caminho inverso, né? Como os efeitos, né, dessas questões financeiras ou monetárias geram impacto na sociedade. Tudo bem? Então, essa é a perspectiva da economia. Mas, para isso, a economia precisa usar métodos científicos. Ela precisa usar dos mesmos métodos que todas as ciências sociais, ou todas as ciências biológicas, as ciências médicas, as ciências naturais se utilizam, que são métodos científicos. A gente não pode pressupor que quando alguém cria uma hipótese na economia, essa hipótese é criada e ela se torna verdade, né? Eu não posso, na economia, dizer o seguinte, olha, quando um homem ganha mais do que uma mulher, é importante para a economia como um todo, porque essa mulher pode se dedicar mais ao cuidado dos filhos, esses filhos vão ser mais produtivos no futuro se eles forem homens. É verdade isso? Pode ser até uma opinião que você tenha, uma opinião absurda que você tenha, mas para que isso seja verdade, ou para que a ciência reconheça isso como verdade, eu preciso seguir os métodos científicos, né? E os métodos científicos, vocês, se ainda não conhecem, vão conhecer ainda na universidade, que vai fazer parte dessa formação de vocês aqui na universidade. Ele parte de uma série de pressupostos de metodologia. Então, a economia precisa se basear nisso. Mas a economia, diferente das outras ciências sociais, ela segue, né, esse padrão. Assim, todas as ciências sociais, eles abordam essas questões políticas, essas questões de impacto no nosso dia a dia de maneira bem objetiva, né? E com a objetividade de um cientista. Mas a economia, ela tem uma característica um pouco diferente das outras ciências sociais, porque a economia, ela se utiliza de algo que é muito comum nas ciências exatas, que são os modelos matemáticos, modelos econômicos e matemáticos, né? Esses modelos, os economistas usam esses modelos para compreender o mundo, mas esse modelo desse economista, ele é muito, normalmente, via de regra, ele é composto de símbolos, equações, né? Não é um modelo de, por exemplo, vamos imaginar um engenheiro, né? Um engenheiro ou um arquiteto. O arquiteto, ele cria, e quando ele imagina um mundo ideal, um arquiteto, vamos supor arquiteto que é mais fácil da gente entender. Quando a gente pensa no mundo ideal, para um arquiteto, ele está pensando num projeto de uma cidade, no urbanismo de uma cidade, ou na construção de um prédio em que aproveita a energia de forma sustentável, e que seja mais barato em termos de uso de materiais e tal. O que ele faz? Ele faz um modelo, né? Como é que é esse modelo? Ele vai lá, pega a maquete, os materiais que são necessários, são importantes para uso na maquete, e vai lá, usa cola e constrói um modelo, né? Quando a gente é criança, faz zero modelos, faz brinquedinhos e tal, e faz legos, né? O arquiteto usa, foi o mais próximo que eu cheguei aqui na minha correndo agora como exemplo, de um modelo profissional em que ele cria uma cidade a partir de uma maquete, e essa maquete é toda feita com colas e tal. Aquilo é uma cidade ideal, né? Essa cidade ideal, ele consegue transformar numa cidade verdadeira? Pode ser que ele consiga. Ela vai funcionar, a cidade verdadeira vai funcionar exatamente como a maquete? Não sei, provavelmente não. Porque, a não ser que a acurácia do arquiteto tenha sido suficientemente plena para que todos os efeitos imprevisíveis tenham sido previstos, e olha, se eles são imprevisíveis, eles não foram previstos, né?
é muito provável, ele não foi porque é imprevisível, não tem como prever o que é imprevisível, né? Então, se a acurácia dele for suficiente para chegar no máximo possível de acerto de previsões, ainda assim, esse modelo, na hora que você for implementar, vão ter aspectos que não vão ser contemplados, né, nesse desenho. Vão ter fatores que, na hora que ocorra que ocorre a realidade, que ocorre o fato empírico. O que é o fato empírico? O que é empirismo? Empirismo é o fato observável, né? Eu, quando observo alguma coisa, o modelo científico do empirismo é modelo científico. As pessoas têm é muito comum as pessoas terem o hábito de dizer o seguinte: isso foi empírico, como se quisesse utilizar esse termo para dizer que isso foi intuitivo, né? O intuitivo é que você acha que você sente que faz parte da tua opinião e sem muito fundamento. O empirismo é quando você vê, observa e a partir do que você viu e do que você observou, você cria uma opinião. O empirismo é um método científico. Empirismo é observação. Então, se eu observo o comportamento de uma formiga ou de uma colônia de formigas durante 10 anos, o método científico que fez com que eu tirasse conclusões científicas a partir dessa colônia foi o empirismo, que é uma observação, e eu concluí a partir dessas observações. Também, o empirismo é muito utilizado em ciências sociais, tá? Enfim, então, esse empirismo nas ciências sociais, a economia, ele traduz esse modelo não em forma de maquete, como são os modelos da arquitetura. Ele traduz esse empirismo, ele traduz essas observações em formas de equação, né? Ele tenta fazer isso como as ciências exatas faz. Ele transforma isso em equação. Essa equação, ela traz para dentro de si os símbolos que representam todas as variáveis envolvidas num processo social qualquer, né? E aí, a partir desse modelo, se desenvolve o conhecimento, o raciocínio da economia, né? Essas equações, normalmente, elas têm dois tipos de variáveis, tá? São as variáveis endógenas e as variáveis exógenas. Alguém sabe qual é a diferença entre variável endógena e variável exógena? Vocês estão aí? Oi, professor, estou aqui. É que eu estou falando demais. Tá indo muito rápido? Tá de boa? Como é que tá aí para vocês? Por mim tá de boa. Tá de boa também. É porque eu realmente não sei o que é, por isso que eu não falei nada. Também. Não, também. Não precisa saber mesmo, não. É só para ver se alguém sabia. Mas assim, porque eu estou falando demais. Às vezes tem gente vendo Big Brother. Já começou o Big Brother, não? Não, é só quando sua aula acaba. Só que minha aula acaba? Então tá beleza. 10h30. Então tá. Então avisa aí, para não estender e não atrapalhar os caras e botarem o programa no ar na hora certa, né? A gente avisa, professor, pode deixar. Tá bem. Então, mas fiquem aí, prestem atenção. E se eu estiver falando rápido, se eu estiver desenvolvendo um raciocínio de maneira mais rápida do que eu devia, vocês falam, professor, calma, devagar e tal. Porque eu estou falando, vocês não estão escutando, eu estou aqui conversando comigo mesmo, né? Então, vamos lá. Então, parem, por favor, me parem, por favor, se tiver alguma observação a fazer, tá bem? Tá bom. Muito bem. Bom, então, a gente então tem esses dois tipos de variáveis, esses modelos, né? Então, a gente olha para o seu universo, ao seu redor, tá? Imagine que você está saindo de casa e você quer imaginar como é o comportamento das pessoas que moram na Asa Sul quando elas se deslocam para a universidade. Pessoas que estão na UNB, né? Qual o comportamento? Eu quero definir qual é o comportamento dessas pessoas. Essas pessoas, elas... Vamos imaginar a seguinte hipótese. Estou fazendo aqui uma hipótese totalmente do zero e tal. Eu quero imaginar qual é o comportamento de sociabilidade que as pessoas têm quando elas usam transportes públicos, quando saem da Asa Sul e vão para a UNB. Veja que é um problema muito específico, tá? É muito específico, como devem ser os problemas em ciências, né?
A gente precisa identificar coisas que são muito específicas. Então, como é que é a sociabilidade dela? Beleza. O que eu quero saber? Se essas pessoas, se elas convivem socialmente com outras quando usam o transporte público. Bom, se está todo mundo no transporte público, contato físico e está tendo no transporte público, todos vão ter. Não é algo que a gente possa considerar uma variável. Ela é indiferente. Se está no transporte público, todo mundo vai ter. Beleza. Agora, se a pessoa usa fone de ouvido ou não usa fone de ouvido, isso interfere na sociabilidade delas durante o trajeto? Interfere. Isso é uma variável? Conseguem entender? É uma variável. O transporte público que ela usa é ônibus, é Uber, é um Uber daqueles coletivos, metrô, nem tem como ir de metrô, né? Não, se pouco tivesse. É metrô, sei lá, é lotação. O transporte público, então, é uma variável? É uma variável. Tá bem? Vejam que essas variáveis, elas são variáveis que a gente pode controlá-la, certo? É uma opção do agente, de quem está sendo observado, né? do estudante, escolher uma dessas variáveis. Tudo bem? Em contrapartida, se faz chuva ou se faz sol, interfere nesse comportamento? Sim. Pode interferir. Né? Se está calor, se está frio, pode interferir. Se o ônibus é velho, se o ônibus é novo, pode interferir. Pode, né? Se o ônibus, se o transporte é velho, se o transporte é novo, pode interferir. Se o condutor do transporte ele é mais responsável ou menos responsável, pode ser que interfira. Vejam que tem uma série de variáveis sociais que eu estou trazendo para dentro do meu modelo. Cada uma variável dessa, cada um dado desse, cada um componente desse se torna uma variável matemática. Né? Se torna uma variável matemática. E o que diferencia a endógena e a exógena? As endógenas são aquelas que o modelo explica. Quando o modelo explica uma variável, quando o modelo se relaciona àquela variável, e que essa variável ela é controlável, né, pelos elementos observáveis, é uma variável endógena. Se o modelo pressupõe como dada aquela variável, olha, vai rolar, não tem como eu saber, ela pode até interferir, né, no resultado. Mas se ela é dada, se não faz parte da escolha, como, por exemplo, o tempo, ela é uma variável exógena. Vocês conseguiram perceber a diferença? Então, o tempo interfere no resultado da minha observação, no meu modelo. É uma variável, mas ela é exógena ou endógena? Ela é exógena, porque eu não consigo controlar. Não faz parte da opção do agente que está sendo observado se vai chover ou se vai fazer sol. Certo? Quando eu penso, por exemplo, numa compra, o preço da moeda estrangeira, do dólar, é uma variável endógena ou exógena? Eu quero comprar, eu tenho dinheiro para comprar. O preço é definido pelo que eu quero comprar e pela relação entre o que eu quero comprar e o que a pessoa quer vender. Beleza. Mas se for um produto importado, eu tenho mais uma variável, que é o dólar. Concordam com isso? Uhum. O meu salário é endógeno. Eu controlo o que eu ganho. Obviamente que você pode falar assim, não, eu não controlo o que eu ganho. Quem controla é o meu patrão. Sim, mas eu controlo a partir do momento que eu posso ser que eu não ganho nada se eu não quiser trabalhar. Né? Então, isso faz parte, é uma variável que eu tenho domínio sobre ela. O meu desejo é uma variável que eu tenho domínio sobre ela. O desejo do vendedor é uma variável que o vendedor tem domínio sobre ela. O preço que o vendedor coloca é um desejo também que o vendedor coloca sobre essa variável. Agora, o dólar, não. O dólar é o mercado que define, é dado. Eu não tenho como escolher nem o vendedor, nem nada. E o preço do dólar vai modificar completamente essa relação entre mim e o vendedor.
Percebe a diferença entre endógeno e exógeno? Sim. Então, a gente vai falar disso o tempo inteiro, tá? O que são variáveis exógenas, o que são variáveis endógenas. Por vezes, isso não é tão trivial, não é tão objetivo. Né? Vocês vão falar assim, olha, não, esse conceito, essa variável não está claro para mim porque que era endógena e tal, seria melhor explicar de novo. Aí a gente volta e tenta entender melhor, cada vez que a gente estiver falando de alguma relação entre variáveis e efeito econômico, efeitos sociais. Tá? Mas vamos tentar entender isso pensando do seguinte modo. Vamos ver se a gente consegue compreender essa lógica a partir de um modelo mais comum, né? Que todo mundo, mesmo que nunca estudou economia, já ouviu falar, que é a relação entre oferta e demanda. Você sabe que existe uma relação entre oferta e demanda e que a economia tem isso como princípio base, né? A gente não vai estudar isso ainda, tá? A gente não vai estudar hoje curva de oferta, curva de demanda, não. Mas isso é tão elementar em economia que a gente vai falar disso o tempo inteiro. Boa parte das relações econômicas, elas partem dessa lógica, da relação de oferta e de demanda, tá bem? Então, é importante que a gente tenha esse conceito muito claro, porque os exemplos, as lógicas vêm desse conceito que é bem trivial e é bem primário, é bem inicial, né? É quase uma... Eu só não vou dizer que ele é um corolário da economia, porque não é dogmático, ele de fato acontece comprovado, ele não vem de um princípio que foi estabelecido para que a partir dele a economia se desenvolvesse. Mas ele é comprovado, mas ele é básico. Um corolário da economia, um dogma da economia, que a gente vai ver o tempo inteiro, e que há alguns poucos anos só ele foi refutado. Veja, toda a economia se desenvolveu a partir de um dogma, né? E há poucos anos esse dogma foi refutado. E ele foi refutado de que modo? E qual era esse dogma? Esse dogma ele dizia o seguinte, olha, para a economia, toda decisão é uma decisão racional. A economia considera isso. Todo processo decisório ele é racional. Então, quando a economia cria um modelo, ele pensa da seguinte forma, olha, se eu tenho a opção A e a opção B, as famílias, as pessoas vão escolher a opção entre as duas, A ou B, a que maximizar a sua utilidade, ou seja, a que maximizar o seu bem-estar. O bem-estar qualquer que ele esteja escolhendo. Então, se o bem-estar da família for poupar, ter mais dinheiro, ter mais lucro, guardar melhor para ter uma aposentadoria mais na frente, um plano de aposentadoria ideal, ele sempre vai escolher de maneira racional. A escolha ela é racional para a economia. Ele vai escolher o A. Então, eu não considero que ele escolhe o B, ele escolhe o A no desenvolvimento dos modelos teóricos. Tá? Então, sempre a economia considera que o agente, a família, escolhe o modelo que maximizar a sua utilidade. E ele sempre vai escolher, e as empresas vão sempre escolher o modelo que maximizar o lucro. O mercado vai sempre escolher o modelo que maximizar o lucro. É o princípio básico do capitalismo e da economia, né? Que é esse modelo de maximização do lucro e da utilidade. E essa maximização parte dessa escolha racional. Tudo bem? Só que recentemente não, já há alguns anos atrás, esse cara aqui, peraí. Desculpa, esse cara aqui, Daniel Kahneman, ele é autor desse livro aqui também, Rápido e Devagar. Ele foi prêmio Nobel de Economia, e esse prêmio Nobel de Economia, ele além de economista, ele é psicólogo também, né? É doutor em psicologia, doutor em economia e tal. E ele criou uma lógica da economia que as decisões econômicas, que as decisões elas não são racionais. Que quando a gente toma decisão relacionada
quando a gente tem que optar por questões relacionadas à nossa maximização de utilidade, nem sempre a gente opta pelaquela que maximiza a utilidade. Por quê? Porque não é sempre dotado de racionalidade o nosso processo de escolha, o nosso processo de tomada de decisão. Esse modelo desenvolvido por ele para a economia, ele tem dois fatores que são extremamente importantes, né? Ele criou a economia comportamental, e essa economia comportamental, ela quebra todos esses paradigmas, até que a economia não leva esses caras muito a sério, porque se levar essa lógica a sério, todos os modelos econômicos, tudo que foi construído na economia até hoje, se perde, né? E os modelos econômicos, eles funcionam, eles são bons, então não faria muito sentido, né, considerar isso como algo plausível em economia. Mas ele passou a ter uma importância muito grande na área de vocês, no processo decisório. Porque como as decisões, como o cara chega e ele consegue, a partir dos estudos, a partir do desenvolvimento da pesquisa dele, mostrar que as decisões não são racionais, são sim comportamentais, ele vai no âmago do trabalho, do processo decisório das organizações e também no âmago do processo de marketing das organizações, porque as organizações passam a entender esse comportamento, essa lógica, como sendo algo fundamental para vender, porque ela sabe que eu não vou como consumidor, a organização, quando vier me abordar, ela sabe que eu não vou estar agindo racionalmente. Então, o marketing, que age principalmente com as emoções, que age principalmente com o impulso, com a vontade de ter ou de fazer as coisas baseadas em emoção que as pessoas têm, se aproveita disso de maneira muito profunda. E todo o processo decisório também dos administradores dentro das organizações, então veja, que isso é um processo para os stakeholders externos, né, para os clientes, perdão, que é um processo de marketing, de como buscar pessoas que venham comprar o meu produto nas organizações baseado nas emoções dela, mas também para dentro da organização, como os meus gerentes, como as pessoas que tomam decisão da minha organização, se utilizam desse processo emocional para tomar decisão. Então, muitas vezes, o gerente financeiro, o CEO, ou qualquer um dentro da organização, ele toma decisões não baseadas no que é melhor para a organização, mas com efeito na sua emoção. E o efeito na emoção, ele parte da seguinte lógica, segundo o Kahneman. A lógica o processo decisório, ele é o seguinte: eu já escolhi, a minha emoção já escolheu. Eu quero comprar um carro econômico, mais simples, ou eu quero comprar um carro esportivo, bonito, que mostre para as pessoas que eu sou rico. O carro bacana, bonito, que me faça parecer uma pessoa distinta, que me dê prazer em dirigir porque ele é rápido e tal, não sei o quê, ele custa o dobro do carro simples e econômico, mas que me atende do mesmo jeito. Eu vou fazer escolha. Como é o processo decisório dessa escolha? Esse processo eu saio do ponto zero com a decisão tomada. Eu não tomo essa decisão racionalmente, ela já foi tomada. Se eu sou uma pessoa naturalmente, se a minha formação, se o meu perfil é um perfil mais exibicionista, se eu tenho um perfil mais de vaidoso, se eu sou uma pessoa que tem orgulho do trabalho ou da condição financeira e tal, eu já tomei a decisão de comprar um carro mais caro. Ela já está tomada. Todo o meu processo racional, de racionalização, vai ser no sentido de buscar motivos para justificar uma decisão racional para que eu compre o carro mais caro. E aí eu vou buscar desculpas do tipo, olha, esse carro mais caro ele é muito mais durável, eu vou gastar muito menos no processo de manutenção, eu vou parecer ser uma pessoa mais competente e por isso eu vou arrumar empregos melhores. Então a gente vê algumas profissões que é padrão, são profissões em que as pessoas todas têm carro muito bacana e a justificativa não, é porque o cliente precisa achar que eu estou bem financeiramente para ter carro bacana. Né? E, enfim, eu vou buscar uma série de justificativas que inicialmente parecem ser justificativas racionais e vou fundamentar a minha decisão baseada nisso. Tá? Então vejam que as finanças pessoais, as finanças
empresariais, as finanças organizacionais, os processos de tomada de decisão, de compra, de venda, de escolhas, né, dentro das organizações, são baseados nessa lógica da economia emocional. E isso quebra um pouco essa lógica desse processo de maximização, né, da utilidade do consumidor e maximização do lucro por parte do vendedor ou de quem vai vender o produto. E aí a gente parte para uma outra loja. Vamos voltar, então, eu dei um caminho, fiz uma volta enorme, porque surgiu um outro assunto, me desculpe, mas vão surgindo temas que eu acho que são interessantes, que eu acho que se aplicam bem, né, no caso de vocês. Bom, e aí a gente volta para a ideia da oferta e da demanda. Nesse processo da oferta e da demanda, a lei básica da economia que fala de oferta e da demanda, ela diz o seguinte, olha, enquanto maior a oferta de um produto ou de um bem, menor vai ser esse preço. Enquanto maior a demanda por esse bem, maior vai ser esse preço. Está claro para vocês? E vice-versa. Vice-versa é legal, né? Mas é isso. Imagine uma demanda fixa. Se a oferta aumenta, diminui o preço. Se a oferta baixa, aumenta o preço. Imagine a oferta fixa. Se a demanda aumenta, aumenta o preço. Se a demanda diminui, diminui o preço. Isso parece óbvio para vocês? Sim. Beleza. É essa a lei da oferta e da demanda. E onde se dá o preço de mercado? Quando esses dois desejos, essas duas curvas se cruzam, né? Então, imagina, isso é uma curva, a oferta, você tem uma curva da oferta e uma curva da demanda. Quando essas curvas se cruzam, nesse ponto aqui onde elas se cruzam, eu tenho o equilíbrio de mercado, tá? Então, vamos imaginar aqui. Deixa eu compartilhar um arquivo com vocês aqui, só para mostrar como é que isso funciona. Estão vendo aqui a tela? Estamos Vocês estão vendo a tela? Vendo sim, Estamos sim, professor. Beleza, vocês estão me vendo, não, né? A Também. gente vê aqui no cantinho. Sim, também. Também? Ah, tá. Só um minutinho. Tem um monte de coisa aberta aqui, só um minutinho, tá? Ah, não. Beleza, se a gente olhar para essa informação aqui, pronto, agora vocês pararam de me ver, né? Se a gente olhar para essa informação, a gente vai ver aqui o seguinte, olha só. Primeiro, vamos pressupor quantidades de pizzas demandadas, tá? Vamos imaginar que QD representa quantidade demandada, né? E QD depende de quê? Do que depende a quantidade demandada? Quando você quer comer uma pizza, a quantidade de pizza que todo mundo vai demandar, que todo mundo vai querer comer, vai depender de dois fatores. Primeiro, de quantas pessoas ganham, certo? Que é a renda agregada, o salário de todo mundo. Então, esse salário, se ele está alto, as pessoas podem comer mais pizza. Se o salário de todo mundo está mais baixo, as pessoas vão comer menos pizza. Tudo bem? E também depende do preço da pizza, né? Se o meu salário estiver baixo, mas o preço da pizza estiver muito baixo, as pessoas vão comer bastante. Se meu salário aumenta e o preço da pizza continua baixo, eu vou comer muito mais. Concordam? Considerando aí que eu não tenho bens substitutos, que, enfim, que essa demanda é proporcional. Tá? Eu sei que tem um limite, a gente tem uma série de fatores para os produtos, tem um limite máximo de elasticidade, coisas que são outros detalhes que a gente não vai entrar nesse aspecto agora. Considerando que essa relação é linear, tudo bem? Então, à medida em que a renda da população aumenta, a quantidade de pizzas aumenta.
À medida que a renda da população aumenta e o preço da pizza cai, a quantidade demandada vai ser muito maior. Concordam? Todos concordam com isso? Está claro isso para vocês? Tá claro. Sim. Assim. Beleza. Agora, vamos olhar pelo lado da oferta, né? Então, demanda é o que as famílias comem, elas querem maximizar. Qual é a maximização aqui? A maximização racional é comer o máximo de pizza pelo menor preço. Tudo bem? Comer o máximo de pizza pelo menor preço. Essa é a lógica de maximização da utilidade. Tá? Aonde a gente sai da maximização da utilidade nesse caso? É que alguém pode argumentar que, olha, eu posso até comer menos pizza por um preço maior, desde que essa pizza tenha uma qualidade melhor. Concordam? Seria uma outra variável que eu poderia adicionar aqui. Certo? Certo. Seria uma outra variável. Eu poderia chamar essa variável de W, que seria a qualidade da pizza, o sabor da pizza. O problema é que esse sabor da pizza, ele estaria, por vezes, ligado não apenas a efetivamente o sabor que a pizza tem, mas outros fatores emocionais que estão relacionados à pizza. Então, eu posso dizer o seguinte, olha, eu saio daqui, eu prefiro comer uma pizza num bairro que fica a 30 quilômetros da minha casa, que é muito mais caro, porque eu tenho uma relação afetiva com aquela pizzaria. Eu fui lá, que meu pai me levou pela primeira vez para comer uma pizza e tal. Então, aí, assim, por conta disso tudo, dessa relação afetiva que eu tenho com essa pizza, eu justifico dizendo que eu estou trocando o preço pela qualidade da pizza. E provavelmente não é a qualidade da pizza. Eu posso ter uma pizza exatamente igual do lado da minha casa, mas eu vou querer buscar aquela pizza muito mais distante, porque eu tenho relações afetivas, emocionais, né? Com aquela pizza. Por isso a gente chama isso tipo de decisão de economia comportamental. A gente não vai tratar de economia comportamental aqui, tá? Só para trazer um exemplo aqui para uma questão mais prática. Então, veja que a quantidade demandada depende do preço da pizza e da renda. No caso da quantidade ofertada, da empresa, da pizzaria, o que representa essa quantidade ofertada? A quantidade ofertada, ela depende de duas variáveis, né? Depende do nosso modelo. Nesse que a gente trouxe de exemplo aqui, que é o modelo que está lá no livro de vocês. Ela depende do preço da matéria-prima, massa, farinha, mussarela. No caso que está no livro lá, ele fala de anchovas, porque é mais comum se comer pizza de anchova, né? Mas mussarela, calabresa, enfim, azeitona, sei lá o tipo de pizza que vocês gostam, mas o preço dessa matéria-prima, tá? que é o PM, né? Preço da matéria-prima, e o preço pelo qual ele vende a pizza. Veja que o preço que ele vende a pizza são os fatores, são as variáveis que são iguais, né? Eu tenho uma variável, o preço da pizza, tanto na equação da demanda, como eu tenho o preço que ele vende a pizza na equação da oferta. Tá vendo aqui, né? Eles estão aqui, o preço, ele está nas duas. Por que ele está nas duas? Porque o que se pretende? O que se pretende é achar um preço de equilíbrio que seja interessante para a empresa que vende e que seja interessante para a população, para as empresas que vendem, e que seja interessante para a população que demanda. E como é que a economia acha esse preço de equilíbrio? Ou como ela define esse preço de equilíbrio? Quando ela iguala essas duas equações, a oferta e a demanda. Tá? Obviamente que aqui ela está em função, né? São duas equações representadas por função, uma função D que ela varia em função das variáveis P e Y, e uma função S que varia em função das variáveis P e PM. E por que eu não estou botando uma equação tipo de primeiro grau e de segundo grau? Porque essa relação ela pode não ser direta, não é P mais Y. Né? A gente precisaria matematicamente descobrir como é que é essa relação. Né? Se é P vezes Y ao quadrado, P sobre Y, mais, enfim, essa relação aritmética entre as duas variáveis não é definida de maneira tão simplista. Ela precisa de uma série de fatores, né?
de observação e de dados para que a gente calcule. É possível, se calcula, isso é feito. Mas, então, enfim, quando eu igualo as duas equações, eu igualo esses elementos, eu igualo essas duas, a possibilidade de saber qual é o valor do preço de equilíbrio. O preço de equilíbrio, ele gera um equilíbrio no mercado de pizza. Imagina, então, um mundo onde o mercado de pizza seja a pizza, ou seja a mercadoria mais importante. O mercado de pizza ele está equilibrado quando eu tenho a curva da demanda se cruzando com a curva da oferta, né? Então, eu tenho aqui um equilíbrio de mercado, tá certo? Então, eu tenho aqui um preço de equilíbrio para o P com a quantidade de equilíbrio. Esse é o preço de equilíbrio, o valor pelo qual as pessoas compram essa quantidade de pizza. Esse é o mercado, esse é o equilíbrio de mercado para a pizza. Tá claro para vocês isso aí? Tá claro. Todos vocês conheciam essa equação, essa lógica? Acho que sim. Acho que sim também. Beleza. Estou aqui falando bem básico para vocês, né? Essa aí eu acho que a gente viu em Introdução à Economia mesmo. Introdução à Economia. Mas a gente ainda está na primeira aula, dá para a gente continuar aqui vendo um pouco disso, né? Ah, com certeza. Tá, só um pouquinho. Vamos lá, então, vamos falar um pouco do capítulo 2 do livro, né, que seria a segunda aula da gente. Nós vamos começar agora, até a hora que começar o Big Brother, porque esse é o nosso padrão de final de aula na terça-feira, o dia do paredão, não é isso? É isso. É exatamente isso. Então tá. Que horas acaba a aula, professor? Quando começar o paredão? Aí na terça-feira, né? Na quinta já não tem. Quinta é o quê? Não sei. Então, na quinta já não tem uma limitação. Não, quinta é prova do líder, professor. Tem que então também. A aula acaba na Até prova ser do muito livro. inteirado. Não tem sentido. Não tem sentido. São os 2 dias mais importantes do... E o domingo, mas domingo não tem aula, né? Que é a formação do paredão, não é isso? Isso, tá então, entendendo. Não, eu acho de uma importância social enorme o Big Brother. Mentira, papo furado, só tem desculpa para assistir. Muito bem. Vamos lá. Então, os dados. Os economistas, eles trabalham com dados, né? E tem uma frase muito interessante, né, que o Mankiw traz, né? E ele traz uma frase que não é dele, mas não diz de quem é, não diz a origem de quem é essa frase, né? Que é um ditado que diz, olha, o plural para experiência pessoal é dados. Porque nem sempre a sua... O que significa dizer isso? Que é muito comum as pessoas acharem que a partir da sua experiência pessoal se consolida ou se forma uma lógica econômica, uma lógica social, né? Do tipo, eu tomei cloroquina e não fiquei doente. Isso é uma experiência pessoal. Você criou uma relação científica a partir disso? Não. Então, para que isso se torne uma verdade, que cloroquina não deixa as pessoas terem Covid, eu preciso de dados, de elementos baseados. Esses dados precisam seguir metodologias científicas, né? A partir do momento em que eu sigo essas metodologias científicas e desses dados, eu posso concluir alguma coisa. A sua perspectiva pessoal, ela não serve como elemento para formar opinião do todo, do agregado. E a macroeconomia é isso, né? As ciências sociais têm essa peculiaridade. A sociologia, a antropologia tem essa peculiaridade. Eu não posso trabalhar, eu não posso presumir que determinados comportamentos, que são comportamentos de grupo, que são comportamentos macro de uma sociedade como um todo, ou de uma população específica como um todo, ela se replique para todo o resto, ou se replique a partir da experiência de um indivíduo, né? Então, eu preciso, primeiro, de relações de causa e efeito, eu preciso, né, de que eu preciso fazer com que observações casuais
se transforme em informações efetivas, né, sobre o que está acontecendo no âmbito dessas ciências sociais, principalmente no âmbito da economia. Né? Então, por exemplo, quando você vai às compras, você vai observa se os preços estão aumentando ou se os preços estão se mantendo inalterados. Você vai no mercado, sei lá, vocês não vão no mercado, vocês são muito jovens, normalmente quem é jovem não tem por hábito ao mercado, normalmente, pode ser que alguns de vocês tenham essa experiência, mas eu posso ir ao mercado todo dia e perceber que os preços estão aumentando. Eu posso estar tentando procurar emprego e não estar conseguindo. Essa minha experiência significa dizer que a inflação está aumentando, que o desemprego está aumentando? Não significa. Provavelmente, se eu tenho essa percepção, cara, assim, é porque realmente talvez esteja mesmo, né? Mas ela, por si só, não significa dizer que esses dados acontecem, né? Então, assim, se o desemprego estiver aumentando, se a inflação estiver aumentando, provavelmente a minha experiência no supermercado ou na procura de emprego vai ser essa. Eu vou no supermercado, vou perceber preços aumentando, eu vou procurar emprego e não vou achar. Mas isso não significa dizer que se eu for ao mercado e o preço estiver aumentando, ou se eu procurar emprego e não conseguir achar, significa dizer que de fato o desemprego está aumentando ou a inflação também estaria aumentando, tá? Então, a experiência vivida por uma pessoa poderia sugerir que a economia está se movendo para uma determinada direção, enquanto a experiência vivida por outra pessoa ele pode sugerir que a economia está se movimentando em outra direção. Né? Nesse sentido, os economistas, em dado momento, eles fizeram de uma maneira de combinar essas inúmeras experiências. E o dado é isso, né? É a combinação de todas essas experiências. O empirismo ele não é um empirismo individual, é um empirismo de conjunto. Né? E o empirismo de conjunto, quando eu falo de... Imagina o seguinte, um astrônomo, né? Um astrônomo, ele observa, ele consegue, por exemplo, identificar um astro novo, um novo corpo celeste, enfim, um cometa, um meteoro, sei lá, qualquer coisa, a partir do empirismo, da observação. Ele está lá, observou, achou. Fez ciência a partir de uma única observação. Né? Um economista, como está na sociedade como um todo, a sociedade é composta por um número quase que infinito de elementos, ele não consegue observar um e, a partir daquilo, criar as suas observações. Então, ele junta uma série dessas observações e transforma essas observações em dados. Tá? A experiência individual, ela não pode gerar... assim, eu não posso extrapolar a conclusão de uma experiência ou de poucas experiências individuais para o todo. Tá? Atualmente, os dados econômicos eles proporcionam, assim, de maneira bem objetiva e bem sistemática, né, um conjunto de informações. Né? E a gente, como falou aula passada, a gente passa a escutar praticamente todo dia alguma história, alguma informação que parte de estatística. Hoje a gente teve uma. Qual foi? Alguém viu algum dado estatístico do Brasil, macro, em relação ao mundo, hoje? Eu vi que, não sei se entra, mas eu vi que os casos de Covid estão aumentando. Os casos de Covid estão disparando, né? O número de mortes também está aumentando bastante. Mas isso aí vem de quê? De dados estatísticos, de informação. A gente não acha que os dados de Covid no Brasil estão aumentando porque na minha família teve 2 casos, né? Ou tiveram 2 casos. Não, é porque você viu lá na televisão. Mas alguém viu alguma notícia hoje a respeito disso? De algum dado macroeconômico ou social que parte desses dados estatísticos? Eu tinha visto a questão das crianças tomando a primeira dose da vacina. Não sei se entra nisso também. E aí, que dado que você viu? Que informação? É que tinha mais de 500 mil crianças que receberam a primeira dose delas. Mais de 500 mil crianças, né? Quer dizer, são mais dados estatísticos, a partir de informações também
né, que estão sendo coletadas. Mas alguém viu algum outro exemplo? Ninguém. Hoje sai um dado, por exemplo, a Transparência Internacional diz que o Brasil tem piorado, né, nos últimos anos a percepção interna do nível de corrupção, né? Então, o Brasil ele é o 100º país do mundo, quase 98º ou 94º, não tenho certeza, mas ele se mantém na mesma posição, mas ele tem perdido posições porque ele tem mantido o mesmo índice de percepção das pessoas em relação à corrupção. As pessoas percebem que a corrupção no país está aumentando, né? E esse dado, a Transparência Internacional, tira a partir de quê? Como é que ela vai saber o que as pessoas estão percebendo, se está aumentando ou não está aumentando ou não a corrupção? Isso é um dado divulgado para o mundo inteiro, tá? Isso é um dado divulgado para o mundo inteiro. É impressionante que a gente está em 100º lugar e o Uruguai, o nosso vizinho, lá, o Uruguai, que é do tamanho do estado do Rio Grande do Sul, ele está entre os 20 menos corruptos, né? É o menos corrupto, é o segundo menos corrupto da América Latina, né? Só perde para o Canadá. O Uruguai é o segundo menos corrupto e o Chile é o terceiro menos corrupto. Os Estados Unidos é o quarto menos corrupto. Então vejo que a gente tem exemplos aqui do lado de países com corrupção muito baixa. E olha que o Chile é um dado muito interessante desses dados estatísticos, que esse dado de corrupção do Chile, ele aumentou. O Chile, apesar de estar muito bem classificado, ele piorou nos últimos anos, e foi esses dados, foi essa percepção de corrupção que levou, vocês devem ter acompanhado, né, a esses últimos protestos do ano passado que aconteceram no Chile, que levou a que eles fizessem uma nova constituinte, essa mudança radical na eleição que houve agora, né, para um governo mais progressista, enfim. Então, essa percepção de aumento na corrupção, apesar de eles estarem muito bem colocados em termos de países não corruptos, isso gerou um movimento muito interessante. A gente tem uma percepção de aumento da corrupção também, nós somos muito mal colocados, junto com a Argentina, né? Então vejam que isso não tem nada a ver com o governo de esquerda ou de direita. Na Argentina aumentou a percepção da corrupção no atual governo, que é um governo mais de esquerda, mais progressista, aumentou a percepção. Isso aqui não quer dizer que aumentou a corrupção, tá? Esse dado é um dado de aumento de percepção da corrupção. Tanto no Brasil como na Argentina. E aqui no Brasil a gente não está tão acostumado com isso que só perde as esperanças, mas não toma nenhuma atitude, né? E a gente consegue perceber isso porque várias entidades governamentais realizam levantamentos científicos perfeitos, né? Então, várias entidades governamentais fazem ciência também. A ciência não está só dentro das universidades, né? Esses levantamentos são científicos. Fazer ciência é buscar informação científica, é criar dados científicos, né? Então, quando você vai, por exemplo, para o IPEA, quando você vai no IBGE, que faz os censos, os levantamentos de dados e tal, são entidades governamentais que municiam esses elementos para que a gente possa entender a sociedade, né? Eles realizam esses levantamentos científicos, às vezes em domicílio, batendo na porta. Não sei se vocês já participaram do PNAD, que é uma pesquisa nacional por amostra de domicílio, que é feita pelo IBGE. Então, os caras entram em contato com você durante, às vezes, 2 anos seguidos, né, semestralmente, e te acompanham, fazendo pesquisas que são longas, né, por vezes. E esses caras analisam, a partir dessas amostras, eles têm uma série de conclusões a respeito da sociedade, da população, do desenvolvimento econômico e social de um país, né? E os economistas eles usam essas estatísticas para compreender a economia. Os sociólogos para compreender a sociologia, os aspectos sociais da organização, os antropólogos também, enfim, todas as áreas de ciências sociais estudam para isso. E os economistas se baseiam nesses dados, né? Em tese, os formuladores de políticas públicas, eles também utilizam esses dados para monitorar os avanços, para formular políticas, né? Então, formuladores de políticas públicas, eles
A política pública, a lógica de formação e construção de política pública, ela precisa estar baseada sempre em dados, sempre em evidência. Né? Política pública é feita com dado, com evidência, e não com opinião. E não, eu acho, é melhor, está certo, está errado, então tem que ter cota, não tem que ter cota, porque eu acho que se aumentar a cota é racismo, ou se diminuir cota. Não tem que ter isso. Né? O que tem que ter é qual é o dado. A cota resolveu, a cota foi boa para a sociedade, houve avanços ao que se propôs a cota se propôs ao objetivo X. A utilização de cotas, que agora fez 10 anos, né, a partir do experimento, 10 anos do primeiro experimento, que foi da própria Universidade de Brasília, no Brasil. Esse elemento, essa experiência, ela funcionou, ela deu certo? São elementos, são evidências. Ela atingiu os seus objetivos? Se a gente... todos os documentos, todos os dados levantados pelas políticas governamentais mostram que sim. Então, ok, faz-se política pública a partir disso aí. E não do que eu acho, ou do que eu não acho, ou do que do que minha família pensa, é uma família mais conservadora, ou não é mais conservadora. Isso não interessa para quem formula política pública. Isso interessa você ter a sua opinião. Você pode ter a opinião que você quer, é um direito seu, o pensamento é livre, né? A expressão da vontade do pensamento ela é livre. Dentro dos limites legais, ela é livre. Agora, para se fazer políticas públicas, o que é fundamental, necessário sempre, são dados e evidência. Os economistas são grandes colaboradores dessas políticas públicas. Né? Então, para isso, a gente vai entender como é que parte dessas políticas públicas, hoje e na próxima aula, como é que se trabalha. Provavelmente vocês já tiveram essa informação também, já conhecem isso, então é bem tranquilo, mas como é que a gente vai ver só um minutinho aqui. Três estatísticas, né? 3 dados que são fornecidos pelo governo e que são importantes para a formulação dessas políticas públicas. Tá? A gente vai trabalhar, a gente vai entender melhor durante essa aula, né? Esse finalzinho de aula, na próxima aula, o PIB, IPC e taxa de desemprego. Tá? PIB é Produto Interno Bruto do país, o IPC são os índices de preço ao consumidor, que mede a inflação, isso aqui mede a renda, o nível de renda, o nível de crescimento econômico, o PIB mede o nível de crescimento econômico do país, o IPC, que mede o índice de preço ao consumidor, mede inflação, na verdade, né? Esse é o objetivo, a mensuração de inflação, e a taxa de desemprego. No Brasil e nos Estados Unidos, na maioria dos países, esses índices todos são calculados por órgãos governamentais que buscam essa informação, que tratam essa informação de maneira científica, né? Que tratam de maneira científica, e os economistas eles passam a fornecer para o Estado, para a população, análises a partir do desempenho dessas políticas públicas. Né? Então, por que o IPC está aumentando? Por que a inflação está aumentando? Enfim, por uma série de variáveis endógenas e exógenas que interferem diretamente no aumento da inflação. Por que o desemprego está crescendo? Por uma série de variáveis endógenas e exógenas que interferem no desemprego. Por que o PIB não está crescendo? Por uma série de variáveis exógenas e endógenas que estão interferindo ou então agindo diretamente para que o PIB não cresça. E o papel do economista, então do macroeconomista, é entender qual é o papel de cada variável em determinado momento e tentar antecipar situações de crise. Né? Situações de crise são quando essas variáveis ou quando esses índices, né, essas estatísticas têm comportamentos não esperados, porque o comportamento esperado sempre vai ser, o ideal é que a gente tenha crescimento de renda, ou seja, crescimento do produto interno bruto, que a gente tenha baixo índice de inflação, ou pelo menos dentro de uma inflação controlada, baixa, e alto índice de emprego, ou seja, baixo índice de desemprego. Qualquer distorção em um desses 3 itens, um comportamento diferenciado que não seja um desses 3, vai gerar aí um sinal de alerta, né, para o governo. Então é importante que os economistas trabalhem compreendendo quais os fatores exógenos ou endógenos que podem mudar isso no curto prazo e no médio prazo. Então, olhar para o governo e falar o seguinte, olha, eu preciso aumentar o PIB, então eu tenho que mexer em quais variáveis, né, que são os endógenos, para que eu consiga aumentar o PIB no curto prazo. Em contrapartida,
eu tenho que considerar que há variáveis exógenas, né? E ele falou assim, ó, mas tem as variáveis exógenas que a gente não tem como controlar, então eu não posso mudar. Então eu tenho que trabalhar com as endógenas para fazer com que ele cresça, apesar das exógenas, né? As exógenas também ajudam, elas não só atrapalham, tá? Que variáveis exógenas estão interferindo na inflação? Que variáveis endógenas estão interferindo na inflação? Que variáveis exógenas estão interferindo no emprego? Que variáveis endógenas estão interferindo no desemprego? E esses elementos é que os economistas têm que identificar. Às vezes eles acertam, às vezes eles erram, às vezes eles têm uma visão deturpada por conta da sua formação ideológica, porque a economia há ideologia, né? Não há como dizer que não há ideologia na economia. Os economistas vão dizer, não, é ciência pura. Não, não é. Há ideologia na formação e na construção dessa ciência. Em qualquer ciência, o viés do cientista ele interfere diretamente no comportamento do modelo desenvolvido. E na economia, um dos principais fatores que enviesam é a ideologia. Tá? Há uma ideologia dominante, ideologia capitalista de direita liberal, é uma economia, é um modelo, é uma ideologia dominante na economia, ela é o mainstream, ela é o principal pensamento econômico do mundo. A economia heterodoxa de esquerda, ele é um pensamento hoje em dia muito menos proeminente, não no sentido de desenvolvimento científico ele também ele caminha para e passo com o modelo econômico liberal, mas em termos de quantidade de pensamento, de centros de pesquisa, de ciência, que se desenvolve em cada um desses lugares, né? O que há de mais comum, ao contrário do que se possa parecer, é que valores que são valores heterodoxos, valores que sempre foram defendidos por ideologias econômicas mais à esquerda, estão sendo incorporados pelos economistas liberais, como, por exemplo, desigualdade de renda, né, e de riqueza e renda. A desigualdade de riqueza e renda sempre foi uma variável e um fator econômico, né, que era um motivo de pesquisa para o pessoal da esquerda, para os heterodoxos. Agora ele é um motivo de pesquisa para o pessoal da direita. Saiu agora recentemente, voltaram a me ver aqui? Não, né? Peraí. Estou aqui de volta, só um pouquinho. É que fui buscar outro livro para mostrar para vocês. Saiu um livro agora, recentemente, que é esse aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo, conseguem ler aí. Combate à desigualdade, repensando o papel, né, as regras do governo, né, ou de governos em relação ao combate à desigualdade. Desigualdade sempre foi um tema de esquerda. E esses caras aqui, o Blanchard e o Rodrigo, que são professores, são artigos, né, científicos de autores como Acemoglu e vários outros autores que são autores de universidades completamente de direita, completamente de universidades liberais, capitalistas, né? Mas que o mundo se volta e se preocupa, e tem se preocupado cada vez mais com esses elementos que causam um sofrimento da humanidade, porque a desigualdade de renda ela não passou a ser, ela não é mais só uma diferença entre eu sou mais rico que você, eu tenho mais dinheiro, eu posso ir para Disney e você não. Não, passou a ter a desigualdade de renda passou a ser um fator tão sério, tão difícil, que tem matado pessoas de fome em alguns países do mundo, enquanto tem pessoas que têm uma sobra de dinheiro, pessoas mesmo, assim, que uma única pessoa consegue ter uma renda anual maior do que um país inteiro, né? Eu não sei se vocês sabem disso, mas há dessas pessoas, desses bilionários americanos mais ricos, né, do Vale do Silício, que têm rendas maiores do que o PIB, tem renda anual maior do que o PIB de um país inteiro, né? Então, países que tem muita gente morrendo de fome. Então, o mundo ele não pode continuar do jeito que está em termos de desigualdade. E é por isso que há uma preocupação nesse sentido. E o que isso tem a ver com o PIB, professor? O que isso tem a ver com o PIB? Porque muitos desses caras aqui têm modelos de desenvolvimento econômico
a gente vai ver alguns deles até, o solo, por exemplo, e tal, modelos de crescimento econômico, e sempre se falou durante muito tempo em crescimento econômico. E o que é crescimento econômico? É crescimento do PIB. O PIB é crescimento econômico, né? Muita gente, e todo mundo sempre diz que o melhor indicador de avaliação de desempenho econômico dos países é o PIB. Só que o crescimento econômico é crescimento da renda do país. Como esse país está produzindo? Vocês já devem ter visto, mas tem os caras... tem uma forma de... Você mede esse crescimento econômico a partir de toda a riqueza que o país produziu. Mas como essa riqueza está sendo produzida? Né? Essa riqueza é produzida de maneira tal em que salários das pessoas... Você pode olhar essa riqueza sobre dois aspectos. Né? Essa riqueza ela pode ser calculada pela renda gerada em termos de receita ou pela despesa, porque a renda, a receita e a despesa, contabilmente, ela é igual. Então, todo o meu salário, os nossos salários de quem é assalariado, com todo o lucro gerado pelas empresas, isso é igual a tudo o que eu gastei, mais tudo que as empresas gastaram. Ok? Isso considerando que gastou é onde eu apliquei esse dinheiro. Ele pode estar poupado, a empresa pode ter gastado isso no estoque de matéria-prima, que está lá guardado, que vai ser utilizado. Mas vocês conseguem entender essa relação? Então, o PIB ele é medido pelo total que foi ganho ou o total que foi gasto. Eu posso olhar por uma dessas duas formas. Tudo bem para vocês? Tudo bem. Tudo bem, professor. Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ó, o Piketty, o Thomas Piketty, ele escreveu esse livro, já tem bastante tempo, né? O Capital no século XXI. Tá? E esse cara, esse livro aqui, ele virou um best-seller. Um best-seller lido muito na área de sociologia e por pessoas que não são da área de economia, porque esse cara, ele começou a identificar formas, foi o primeiro cara que saiu de dentro da economia e atingiu outras áreas, tratando dessa desigualdade de renda. E a lógica dele, da desigualdade de renda, parte de uma avaliação de PIB. Porque não adianta, a gente só assiste o PIB, mensurar o PIB é a melhor forma de desempenho econômico. Ok, mas crescimento econômico mensurado pelo PIB é suficiente para você dizer que um país está se desenvolvendo? Muita gente acha que não. Por quê? Porque não adianta eu ter um crescimento absurdo se essa concentração de renda está na mão de poucas pessoas. Então, um país que tem uma renda per capita de, sei lá, 20 mil dólares, mas eu tenho gente que ganha 100 dólares, a diferença do mais pobre para essa renda per capita, ela é muito absurda. Né? A gente vive num país onde, nós vivemos num país onde cerca de 5% da população tem mais renda do que o restante dos 95%. Isso é uma concentração de renda absurda. Né? E existem países piores. E essa concentração de renda, quando a gente fala em crescimento econômico, o que o Piketty, né, esse aqui, né, do Capital do século XXI, o modelo matemático dele, estatístico dele, que ele traz de forma efetiva, ele diz o seguinte, olha, não basta um país crescer. Se ele crescer com desigualdade, não é bom para a população. O que adianta eu morar num país que cresce se eu continuo morrendo de fome? Se eu continuo sem bem-estar? Se eu continuo sem teto? Se eu continuo sem condição de estudar? Se eu continuo sem saúde, sem segurança pública? O que adianta isso para a população? Não adianta de absolutamente nada, certo? Então, o Piketty diz o seguinte, olha, eu preciso, e se esse crescimento, se ele estiver sendo a renda que essa economia está gerando, se ela for maior em lucros do que em salário, significa dizer que o dono do capital, que é quem tem o lucro, está crescendo e o pessoal que tem salário não está ficando para trás, está ganhando menos. Então, dentro de toda a renda produzida pela economia, ou eu tenho um equilíbrio de crescimento, se o país já for igual, se o país já for desigual, eu preciso fazer com que o rendimento do salário seja maior do que o rendimento do lucro. Rendimento total da economia. Isso não quer dizer que o assalariado tem que ganhar mais do que o dono da empresa. Não. Mas o rendimento total da economia, do assalariado, precisa ser maior do que
o rendimento, a renda de todos os lucros somados. E isso é importante a gente olhar por esse prisma, porque quando a gente fala de crescimento com redução de desigualdade ou com manutenção de igualdade, eu estou falando em desenvolvimento. Desenvolvimento tem diferenças sutis e peculiaridades em relação a crescimento. Tudo bem? Então, desenvolver um país é fazer com que ele cresça de maneira sustentável e com redução de desigualdades. Quando eu falo em crescimento, eu estou falando só com o PIB. A economia, via de regra, está preocupada com isso, com esse dado, o dado, né, do PIB. Tá bem? Esse dado do PIB é um dado calculado pelo IBGE, é uma estatística simples, né, em que ela faz exatamente isso que eu falei para vocês. Né? Ela considera toda a renda total produzida pelos indivíduos e recebida pelos indivíduos, considerando os indivíduos aí considerando os indivíduos, as empresas e os trabalhadores, né? Então toda a renda somada é o PIB de um país, ou de outro lado todos os gastos, né? Em termos do que foi produzido de bem, tudo que se consumiu em termos do que foi produzido de bem, tá? Ok. Tá ok para todos? Ok. Todo mundo entendendo? Tá sim, professor. Certo, professor. Beleza. Isso fica um pouco claro. Deixa eu voltar aqui com o slide aqui. Quando a gente olha, vocês estão conseguindo enxergar aqui o slide? Não. Ah, tá. Porque eu só... Peraí. E agora? Agora sim. Melhorou? Tamo Ou vendo. piorou? Esse ou aquele? Não, tá Muito ok. bem. Tá ok? Beleza. Então, isso é um gasto de fluxo circular. Né? Imagine o seguinte aqui. Imagine um fluxo interno, tá? Beleza. Imagina esse fluxo interno aqui, beleza? Em que as pessoas dos domicílios, as pessoas, os trabalhadores, prestam serviços para as empresas. E as empresas vendem bens para as pessoas dos domicílios, ok? Então, esse é um fluxo interno. É o fluxo de bens. Tudo bem? Um bem são os produtos que são adquiridos, os bens são produtos e serviços vendidos pelas empresas, e o bem, o fator de produção das pessoas que estão nos domicílios, são os trabalhos, né? A mão de obra prestada nessas empresas. Conseguiram entender o fluxo interno? Pão, por exemplo, né? A padaria vende pão, eu compro pão e pago para a padaria. Não, a padaria vende pão e eu trabalho para a padaria, no fluxo interno, ok? Ok. Tá claro? Tá claro o fluxo interno para vocês? Sim. Sim? O interno, sim. Beleza. Interno, sim. No externo, o externo. O externo representa o fluxo de moeda, o fluxo financeiro, tá? Então, o fluxo externo o domicílio paga para as empresas pelo consumo desses bens que vêm para cá, e as empresas pagam renda para as pessoas dos domicílios, para a população como um todo, em troca dessa mão de obra. Tá certo? Essa renda ela é em forma de salário, se essa mão de obra é paga a empregados, ou ela é em forma de lucros, se essa mão de obra não é mão de obra, é capital, se é para os sócios das empresas. Então, aqui as pessoas estão recebendo dinheiro das empresas por trabalhar nelas ou por ser dono delas. Aqui, as pessoas estão mandando esse dinheiro para as empresas por consumirem os bens ou serviços que elas produzem. Está claro a diferença entre o interno e o externo, e a parte superior e a parte inferior? Sim. Tá? Então, beleza. Olha aqui. Ó. Se eu pensar em termos de renda, o PIB ele pode ser mensurado por esse ciclo superior
de toda a renda que foi transferida para os domicílios, porque essa renda aqui inclui tanto os salários, né, de mão de obra dos empregados, dos trabalhadores, como os lucros, ou pode ser medido por essa parte de baixo, que é tudo o que se gastou pelos bens ou serviços das empresas. Tudo bem? Tá bem. Certo, Professor, professor. Beleza? professor, eu tenho uma dúvida, na verdade. Alguma dúvida? Eu tenho. Ih, peraí que Pode eu tô falar. de fone. Tá me Estou ouvindo bem? ouvindo. Estou te bom. ouvindo baixo, mas estou te ouvindo. Tá, é o fone. Eu acho que eu não entendi bem o fluxo interno, porque parece que não sai dinheiro de nenhum lugar, né? Tipo, a empresa tem o pão, e aí tem o domicílio e a mão de obra. Aí meio que eu não entendi muito bem. É porque o fluxo interno. Isso. É porque o interno ele não representa o dinheiro representa no externo. Então, o interno ele representa o fluxo de bens. Que bem que as empresas fornecem? As empresas fornecem para os domicílios. Domicílio aqui pode trocar por famílias ou pessoas, tá? É porque a tradução ficou em domicílios, mas podia ser famílias ou pessoas. Eu acho melhor famílias. Tudo bem? Então, ó, as empresas fornecem para as famílias os bens. Exemplo, pão, mas qualquer bem. Bem em termos de produto ou serviço. Tá bom? Então, ela presta esse serviço para as famílias. E as famílias, né, as pessoas aqui das famílias, prestam o bem que as famílias têm, que colocam e mandam para as empresas, é a sua mão de obra, se for um trabalhador, ou o seu capital, se for um investidor ou sócio da empresa. Concordam com isso? Todo mundo se relaciona com as organizações. Ou eu sou dono da organização, e quem é dono da organização botou o dinheiro lá, botou um capital lá, também trabalha para a organização e recebe prolabore, que também é uma forma de salário, ou eu sou empregado e boto só o meu trabalho para aquela organização. Tá bem? E aquela organização, ela devolve o quê? Porque eu estou pensando aqui na população como um todo, tá? É todo mundo, a população inteira de um país, todas as empresas do país, tá certo? Então aqui de dentro é o fluxo de bens. Aqui fora é o fluxo de renda e despesa, é o fluxo financeiro. As empresas pagam para as famílias, e elas pagam para as famílias em contrapartida que a mão de obra ou ao capital investido, né? Que é pelo fato de elas serem donas. Então, esse é o fluxo. Sai dinheiro das empresas e vai para as famílias. Por quê? Porque paga salário e paga lucro, dividendos. E esse é o fluxo de renda das famílias para as empresas. Tá certo? Que é consumo. Entendeu? Entendi. Fez sentido. Obrigada, professor, por explicar novamente. Nada, sem problemas. Voltei. Muito bem. Já deve estar começando o Big Brother, né? Não, mas não vou parar por causa disso, não. Tá? Não achem que eu assisto Big Brother, porque eu não assisto Big Brother, eu acho isso vergonhoso. E se vocês acharem, por favor, não contem para ninguém lá no departamento, porque os professores vão achar que eu não sou uma Mas eu pessoa digo séria que já por causa começou, disso. professor. Começou? Sério? Já tem 8 minutos. 9. Ah, não. Então vamos acabar logo essa aula para poder assistir isso, não. Não, então tá bom. É porque eu acho que já deu tempo mesmo, acho que é um pouco da gente parar hoje, a partir dessa lógica aqui. Falta pouquinho da gente ter o PIB, é só um exemplo de como calcula, que vocês já devem ter visto como é que calcula, é só uma revisão. Então, vocês viram hoje que essa forma como a gente trabalha, como a gente vai trabalhar a disciplina, é realmente a tentativa de dar para vocês uma cultura econômica, muito mais do que um conhecimento técnico de economia. Tá? É esse o objetivo. É tentar trazer essa cultura econômica, tentar trazer essa forma de pensar a economia muito mais como mais uma ciência social, mais um elemento que é importante para a formação das políticas públicas, do desenvolvimento da sociedade, do que meramente a tentativa de fazer com que vocês compreendam cálculos e meandros, que são complexos até para quem faz economia. Imagina para pessoas de outras áreas. Não tem sentido nenhum a compreensão
desses outros elementos, tá bem? É isso por hoje. Eu vou compartilhar com vocês esse PDFzinho que eu mostrei aqui. Não tem nada de muito interessante, mas serve pelo menos como roteiro para quando vocês forem estudar, tá bem? E é isso. Professor, Muito boa noite a todos. Pode falar. Todos esses slides eles vão acompanhar o livro, né? Ele está exatamente como está no livro. Então tá bom. Tá bom? Só que Professor. o importante dele é só para saber exatamente aonde no livro vocês precisam se pegar, vocês precisam mais estudar. Né? É muito mais um roteiro para que vocês possam, do livro, fazer uma análise mais acurada ali. Quando tem que ler, estudar e se prender ao livro inteiro. Oi, pode falar. Você vai disponibilizar a gravação da aula e os slides? Onde é que você vai colocar? Eu salvei aqui a gravação da aula e eu vou ver se ela vai caber no Drive, no Google Drive. Se ela couber, não sei qual vai ficar o tamanho dela, né? Aí eu vou colocar no Google Drive. Eu não disponibilizei para vocês o Google Drive ainda porque eu ainda não montei ele, né, organizadinho. Eu estou com a pasta no computador, mas eu não subi para o Drive, não. E aí eu separo e coloco os slides também, tá bem? É que tem que esperar eu aprender também, né? Mas eu acho que no Moodle não vai caber isso, não, né? Professor, desculpa, eu ia sugerir, assim, para você fazer a postagem assim no YouTube, né, disponibilizar o link, porque daí até